de Jaraguá. Doutor Everaldo, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Rádio Sucesso. Boa tarde, Arilton. Boa tarde, ouvintes da Rádio Sucesso. Prazer sempre meu estar aqui novamente, discutimos os problemas da cidade. Doutor, vou começar falando sobre saúde. Houve algumas denúncias, inclusive feitas pelo vereador Breno Leite, em relação ao Hospital Sandino de Amorim, administrado pela UES, pela IBGH. O pessoal da UES procurou o senhor, parece que vai ter uma inspeção. Como é que está essa situação? Sim, Arilton, nós recebemos essas denúncias do vereador Breno, né? Abrimos um procedimento criminal, juntamos a outras denúncias de falha no atendimento que tem reflexo na área criminal, né? É bom dizer que já tinha outras investigações aí da responsabilidade dos outros promotores, mas enfim, essa denúncia do Breno foi relevante porque apresentou questões criminais e somou-se outras que já estavam na minha promotoria. Nós abrimos um procedimento, reunimos já por uma oportunidade com o senhor Bruno, que é o presidente da UES, requisitamos alguns documentos, né? Requisitamos o contrato, os aditivos, e hoje foi marcado para que a gente vá, a partir das 13 horas, lá no hospital, para averiguar algumas questões importantes, ou seja, o cumprimento daquilo que está previsto no contrato. Algumas questões a gente já sabe que não estão sendo cumpridas, né? Questão de atendimento de diversas especialidades, cirurgia geral, obstetrícia, algumas questões a gente sabe que não está sendo feito. A alegação dele é que pegou o hospital totalmente sem condições, sem alvará, sem equipamentos, e primeiro está sendo feita uma estruturação para que esse atendimento possa ser prestado. A gente vai averiguar esse loco e vamos definir duas questões: a implementação dessas especialidades, desse atendimento nos termos do contrato, isso tem que ser cumprido, e apurar eventuais falhas narradas pelo Dr. Breno, que podem inclusive configurar crimes a partir do momento que resolver, para colocar redondinho, para começar a funcionar, nos termos dos contratos, a gente tem que apurar esse passivo, né? Outra questão, Arilton, importante, é a questão de UTI. Nós temos também na promotoria 4 casos de pessoas que morreram sem encaminhamentos dentro do hospital estadualizado. A Prefeitura de Jaraguá lava as mãos. Não, o paciente está no hospital estadualizado, já não é conosco, né? Na minha concepção não pode ser assim, né? O município tem gestão plena e deveria haver aí algum compartilhamento de responsabilidade para o encaminhamento desses pacientes. Mas é outra questão também que a gente vai resolver, né? Inclusive com o doutor Juliano, chamar todos, né? Município, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual e a própria direção da UES para a gente fazer algum tipo de procedimento, algum tipo de protocolo para que as pessoas não padeçam, né, precisando de UTI no hospital. Eu costumo dizer que às vezes até se encaminha e a pessoa falece estando no UTI ou não. Mas quando não encaminha, a presunção, a discussão é que faleceu por falta de encaminhamento. Negligência. Né? Negligência. Então são essas questões que a gente vai pontuar. Hoje tem essa visita nossa lá na OS, né, com o próprio presidente. Da parte dele, ele demonstrou-se muito interesse, muita responsabilidade de cumprir aquilo que foi pactuado. Então nós aguardamos aí que, detectadas essas falhas, essa não implementação das especialidades nos termos do contrato, a gente consiga efetivamente então conceder-lhe um prazo curto agora, né, que já passou tempo suficiente para que isso seja feito, terminado inclusive as reformas físicas lá no hospital, para que isso possa cumprir o contrato, atender as pessoas na forma que está previsto na pactuação. Ontem, na sessão na Câmara Municipal, foi discutido um assunto, inclusive pelo líder do prefeito, o vereador Roberto Moreira. Ele contou a história de um paciente que precisou de um encaminhamento, era uma questão de urgência, aí não tinha ambulância do hospital, tentaram encaminhamento pelo SAMU, estava dando revisão nas ambulâncias, o Corpo de Bombeiro não teve condições de atender, e aí coube a Prefeitura atender com a ambulância do município. Parece que tem uma proibição, mas aí faltou ambulância do hospital. Como é que o senhor vê essa questão aí? Como é que está essa regulação para uso de ambulância, doutor? Então, isso temos que averiguar detalhadamente como está no contrato, mas em tese, se o paciente está numa unidade estadualizada, a responsabilidade de remoção desse paciente seria da própria OES, e não do município. O município ali, ele não tem, ou não pode, né, a não ser, num caso muito excepcional, como esse, né, fazer esse tipo de encaminhamento. Quando a OES assumiu, Arilton, as ambulâncias da prefeitura ficaram à disposição do hospital por alguns meses, né? E isso também está na promotoria, está sendo apurado.
a efetiva legalidade disso, mas em tese isso não poderia ocorrer. Se o paciente está internado pelo SUS, precisando de um UTI, normalmente ele pode, certamente, nós temos um UTI móvel aqui, essa UTI fazer esse deslocamento. Agora, outro tipo de remoção de paciente, isso, na nossa concepção primária, cabe especificamente à OS. Né? Então, é uma das questões, como eu disse no início, que a gente vai ter que discutir, é pegar o contrato, especificar ponto a ponto das obrigações da OS, seja na questão de ambulância, de especialidades, enfim, e averiguar se estão sendo cumpridas ou não. E aquelas que não estiverem sendo cumpridas, a gente exigir que isso seja feito imediatamente. A OS é uma organização social, não visa lucro, mas também eles não podem trabalhar com prejuízo. A gente não pode exigir mais do que está na pactuação, no contrato, mas eles têm que cumprir efetivamente o que está lá. Inclusive, foi uma das condições para a habilitação da própria OS pelo Estado, pela Secretaria Estadual, para que isso fosse feito. Então, esse procedimento visa, primeiro, resolver isso e depois a gente apurar o passivo. Inclusive essas questões de ambulância, questão de obras físicas que foram feitas no hospital, algumas questões que a gente tem que averiguar os critérios de legalidade dentro do contrato, e faremos isso com a Procuradoria-Geral do Estado e com a própria Secretaria Estadual de Saúde. Em relação ao hospital e maternidade, tinha uma situação para ser resolvida? Foi resolvida, doutor? Parcialmente. Isso é uma questão também afeta ao doutor Juliano, mas foi feito algum tipo de convênio entre a Prefeitura e o hospital, né, para que essa questão fosse solucionada. Então, tanto as consultas estão sendo feitas pelo SUS, e as internações também, ou parte delas, ou aquele que sobreleva a pactuação da OS com o Estado, o município tem gestão plena, então essa demanda ou essa sobra, né, daquilo que a OS não consegue atender é direcionado para o hospital regional. Mas parece que está dando problema, precisa também de alguns ajustes, Arilton, para que a questão funcione. O hospital alega que maternidade, que essa verba é muito pequena, que não dá para manutenção do hospital, que tem demanda maior do que aquilo que está pactuado com o município. Então, é uma questão também que tem que avançar referente a isso. E, por outro lado, também, o município, e aí ele está coberto de razão, a gente tem que delimitar exatamente qual é a obrigação da OS e exigir que eles cumpram aquilo, porque isso evitaria que o município gastasse no hospital regional ou com outra clínica, enfim, de forma desnecessária, porque aquilo que é obrigação da OS, ela assumindo essa responsabilidade e atendendo, apenas os casos que sobrelevam aquela contratação é que continuam sendo do município. Então não justifica o município, às vezes, contratar serviço de forma desnecessária, sendo que a OS poderia atender isso perfeitamente, sem maiores custos para o município de Jaraguá. Por que os funcionários concursados do CEMEI e os vigias noturnos não receberam ainda? Pergunta para o doutor Everaldo, por favor. O senhor tem conhecimento dessa situação? E como é que estão aproveitando, doutor? Muitas reclamações nos últimos dias de comissionados dizendo que não receberam, até efetivo também falando que não recebeu. A prefeitura, como é que está a informação do cronograma de pagamento? Harilton, como eu disse até a semana passada, estava em atraso o mês de setembro e outubro, inclusive os comissionados de setembro. Os comissionados todos eles, sem exceção, receberam dia 8 de novembro, né? Receberam o mês de setembro, né? E em novembro receberam setembro. Então ficou o mês de outubro. Quando nós entramos nessa semana, na segunda-feira, dia 11, dia 12, já estava, porque o quinto dia útil deu na sexta-feira, já estava em atraso praticamente toda a folha do município de Jaraguá. Então, o que o doutor Neto nos passou é que, pagando dia 8, o restante do mês de setembro, o mês de outubro começaria a ser pago a partir de segunda-feira. E parece que está sendo feito, né? Agora, é fato que já está atrasado e certamente nós teremos até dezembro, pelo menos, a reiteração desses atrasos, né, em decorrência de falta de caixa do município. É isso que eles nos colocam, alega que houve apreensão de dinheiro em conta. Na minha concepção, foi um rombo muito pequeno para causar todo esse estrago, né, porque a partir do momento dessa apreensão,
de setembro, de agosto para cá, praticamente atrasando todos os meses. Todos os meses, e o município arrecada muito mais do que esse valor específico. Então a gente está tendo essa tolerância. Doutora Priscila, eu conversei com ela para ver se pelo menos até mês que vem resolve. Mas a gente sabe que tem diversas folhas de efetivos referente ao mês de outubro não pagos, comissionados não receberam, aposentados não receberam ainda, a grande maioria deles, foram pagas algumas e conforme vai entrando dinheiro em caixa, está sendo quitado. Mas como eu disse, a gente não pode, estamos tolerando porque é uma situação muito excepcional, mas a gente não pode tolerar isso por muito tempo, né? Algumas medidas, inclusive judiciais, têm que ser tomadas. E o nosso compromisso com o doutor Euclides, com a prefeitura, é que até dezembro agora, quando entraria uma verba extra para o município e com a demissão de muitos comissionados que aliviaria a folha, né, a gente faria um pacto de forma a tolerar, né, esses atrasos, né, desde que não seja atraso de 1, 2 meses, atraso de 15, 20 dias. E isso seria acertado de forma geral no mês de dezembro, né, para que em janeiro iniciasse sem débitos com funcionários e sem maiores problemas relacionados à folha. Porque salário alimenta, Ailton, não dá. Atrasar 5, 10, 15 dias, as pessoas suportam, principalmente quem ganha pouco. Mas a partir do que sobreleva atraso aí de mais de 1 mês, 2 meses, fica impossível. As pessoas passam necessidade, aposentado geralmente não pode fazer um bico, não tem outra renda extra. Então é uma questão muito complexa. A gente pede paciência para os servidores. A falta de pagamento, realmente não foram pagos, é a falta de dinheiro da prefeitura. Mas a promessa é que nesses dias, nessa semana que vem, vai equacionar essas folhas referente ao mês de outubro, para que mês de dezembro haja um acerto geral quanto a todas essas folhas de atraso e a prefeitura volte a pagar em dia. Nós temos participações dos ouvintes mandando mensagens aqui, doutor. Oi. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Gostaria de pedir um favor a vocês que falassem para o proprietário de um barraco aqui da Rua das Primícias, do bairro Jardim Esperança, que está abandonado há mais de 3 anos. Malandros já quebraram o fundo lá, estão entrando lá dentro para fumar maconha. E o mato está muito alto, que é um lote de esquina, o mato está muito alto, está muito perigoso. Gostaria que o proprietário pelo menos mandasse limpar o lote para nós, cara. Os moradores aqui já não sabem o que fazer. Todo ano nós bate veneno aí no mato lá do lote. Então pediu o proprietário ou a proprietária aqui, pelo menos pagar para limpar o lote. Tá, nós vamos estar encaminhando para a prefeitura para ver se o pessoal pode notificar o dono desse imóvel. Sim, doutor. Então, ouvinte, você passa o endereço especificamente para a promotoria, a gente pega o nome do proprietário no sistema da prefeitura e cobra dele essa limpeza, que é a obrigação dele, né? Exatamente. Sob pena dele ser autuado, né? Então, mas a gente precisa do endereço certinho. Se quiser passar para a rádio, depois o Harilton nos encaminha. Exatamente, pode passar que a gente encaminha aqui para o doutor Everaldo. Tem mais um aqui. Essa OS aí também tinha que ver o seguinte: você consultar, você tem que ir no postinho, consultar no postinho, pegar uma guia para ir na Secretaria de Saúde, para depois ir lá na OS. Esse trem é muito esquisito aí. Por que não pode ir direto lá? É a forma de atendimento. Sim, é porque na verdade a OS é urgência e emergência, né? E, na verdade, o atendimento de porta aberta para algumas especialidades. Então, essa questão de clínico geral ou de clínica geral, o que cabe ao município reforçar esses postinhos, né, para esse atendimento rotineiro, né, atendimento mais simples, e, nos casos de especialidades, aqueles previstos nos contratos, encaminhar para a OS. Mas lá é porta aberta para urgência e emergência, né, de acordo com os critérios que são avaliados na própria entrada, para a entrada na OS. É avaliada a gravidade e ali a priorização na hora do atendimento do paciente. A professora Lúcia quer saber quando vai ser o pagamento de contas dos aposentados, professores aposentados, referente ao mês de outubro, e quando vai sair o acerto de contas. Aproveitando, doutor, a pergunta da Lúcia, essa questão da Previdência, ela já preocupa há algum tempo. Tem alguma novidade em relação a isso, doutor? Sim, Harilton, preocupa há algum tempo, né? Em rápidas, historicamente, fazendo uma análise rápida do que ocorreu com a Prev, todos os prefeitos atrasaram o pagamento. E aí eles entravam com pedido, a própria comissão da Prev aprovava, os vereadores aprovavam. Então, qual é o retrato da Prev hoje? Ela está descapitalizada, ela não tem dinheiro em caixa.
há parcelamentos enormes, de 200, 300 meses, referente a todas as últimas 5 administrações, atrasa, ao invés de quitar, vai lá e parcela. Então, chegou um ponto que a Prev não tem dinheiro em caixa, nada, praticamente nada, muitos parcelamentos, e a prefeitura todo mês tem que adiantar guias. Elas pagam as guias que estão vencidas e adianta guias para o pagamento ser feito. Agora, o gestor da Prev esteve hoje lá no gabinete e nos trouxe uma situação muito preocupante, né? Inclusive, eu vou pedir para marcar uma reunião emergencial com a doutora Priscila, com o prefeito, para a semana que vem, para a gente ver o que pode ser feito. Fora o mês de outubro, né? Fora o mês de outubro, que já está atrasado, né? A Prev já tem um débito de R$950 mil, né? Isso se deve a consignados, a 13º que não foi pago, enfim, é uma série de rubricas que a Prev está devendo aí para os seus aposentados e pensionistas, e até para bancos também. Agora você imagine, Harilton, 950 mil fora a folha de outubro. Passa, né, de 1 milhão, chega a quase 2 milhões. Chega a quase 2 milhões hoje, né? Porque tem a folha de outubro e mais esse débito. Então isso tem que ser equacionado de alguma forma, né? Porque... Ele pode virar o ano devendo isso, doutor? Não pode virar o ano devendo. Isso é uma questão que vai infringir a lei de responsabilidade fiscal. Alguns repasses, a não feitura de alguns repasses pode configurar, inclusive, apropriação indébita. Então o negócio é gravíssimo, Harilton. O que é mais complicado... Fora a folha de outubro, quase 1 milhão. Quase 1 milhão, fora a folha de outubro. Isso de 13º, de consignados, que a Prev não teve dinheiro, o aposentado faz um empréstimo no banco, a Prev, na hora de pagar, paga a parte que não está consignada no banco, e aquela parte que era para passar para o banco não foi pago. Então, só fora a folha de outubro, R$950 mil. Então, uma questão preocupante ao extremo, né? Ou tem que se adotar alguma providência, né? Inclusive para equacionar todos esses atrasos, juntamente com a folha que já está atrasado, e esses 13º, ou então vai ficar inviável. Não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, e aí eu não sei para onde a gente caminha em relação a isso. Então, muito preocupante. Eu já marquei uma reunião e pedi para marcar para a semana que vem, depois do feriado, com o prefeito, com o Silvano, com a Procuradoria Jurídica, com a doutora Priscila, e tem que buscar uma saída, né, para esse passivo da Prev ser efetivamente quitado. Inclusive o Tribunal de Contas, o procurador do Tribunal de Contas, também preocupado com isso, entrou em contato conosco para que a gente busque uma solução junto à administração municipal. Porque, Harilton, se não resolver num consenso, o que sobra para o Ministério Público? Entrar com um pedido judicial de bloqueio de verbas. Se a coisa está difícil dessa forma, bloqueia R$2 milhões nas contas da prefeitura. Enquanto não... Trava o município. Todinho. Né? Aí... deixa de aplicar na saúde, deixa de aplicar na educação, deixa de pagar funcionário. Enquanto não quitar aquilo que foi bloqueado, efetivamente o município não volta a andar. Pensa no estrago que isso pode causar, tanto para as contas municipais, para a população em geral e para a própria gestão. Então é isso que nós temos que evitar. Mas a situação está chegando num extremo que não tem para onde correr. Muito preocupante, realmente é uma questão que tem que ser equacionada rapidamente. Doutor, eu penso que as demissões, a gente não tem os números exatos de quantos funcionários comissionados foram demitidos. Talvez o senhor tenha, eu não sei quantos funcionários existirem e quantos foram demitidos. Dizem que foram muitos demitidos. Mas talvez, mesmo com as demissões, talvez a prefeitura vai ter que parar alguns setores para poder sanear essas dívidas, né? Sim. Parece que a coisa caminha para isso, né? É verdade, vai ter que equacionar, vai ter que desativar serviços, porque a prioridade é quitar, Harilton, não só acertar. Se não for feito medidas, algumas, eu só cito 2, mas não contratar comissionados, que não recorre para a Prev, e não trabalhar com alíquotas, né, como já se pensa hoje. Não adianta se acertar hoje, amanhã, o mês que vem já está depois com esse débito. Em decorrência de 2 questões. O recolhimento é baixo, comissionado não recolhe, e os parcelamentos que foram feitos, Harilton. E aí não é culpa do Zilomar, foram feitos em todas as administrações, na dele inclusive foi feito. A Prev tinha uma certa gordura em caixa, né? A prefeitura atrasava, estava devendo 1 milhão, 2 milhões. Ao invés de quitar aquilo, uma forma de quitar, não. Ia lá, entrava com pedido, a gestão da Prev concordava, os vereadores também, e dividia aquilo ali em 200 meses. Então, além das dívidas que foi vencendo mês a mês,
ainda a prefeitura tem que pagar essas dívidas que foram parceladas e descapitalizou a Prev. Hoje ela não tem dinheiro para pagar o mês vencido dos aposentados, a prefeitura tendo que complementar guias, né, dos meses seguintes. E a gente espera que na semana que vem consiga desatar essa bomba, né, doutor? Tem que desatar. A prefeitura tem que buscar uma solução e já está no Tribunal de Contas dos municípios também, e isso é preocupante para todos. Para a cidade e para a própria gestão do prefeito Silomar. Tem perguntas de ouvinte. Eu gostaria de reclamar de cavalos soltos na Vila Isaura, na rua. Será que ninguém olha por isso? Doutor, essa questão dos cavalos soltos na rua também já causou acidente e nenhuma providência foi tomada pelo visto, né? Na verdade, isso aí, Arilton, eles contratam os funcionários para recolher esses animais. A partir do momento que há uma crise como essa que está na prefeitura, demitiram a maioria dos cargos comissionados, não há um cargo específico aqui em Jaraguá para isso, e aí não tem essas pessoas, mas o ouvido está coberto de razão, tem que deslocar alguém, né? A gente vai cobrar isso também da prefeitura, tem que deslocar alguém de outro setor para que se faça esse serviço. Cavalos, vacas, animais de grande porte na rua é um perigo para a população de uma forma geral, para os condutores de veículo, e acaba destruindo jardins, praças. Então, prejuízo em todos os aspectos. É uma pergunta aqui, doutora. Pergunta para o doutor Everaldo se uma empresa pode trabalhar com funcionários na área de segurança sem curso, sem a permissão da Polícia Federal. A empresa aqui de Jaraguá mesmo, ele não diz qualquer empresa, mas... Empresas de segurança, para trabalhar, os seguranças também tem que ter curso e tem que ter autorização da Polícia Federal. Não tendo, né, isso é passível, inclusive, de prisão em flagrante. Se tem alguma empresa trabalhando com seguranças que não tem essa capacitação e essa autorização da polícia, eles estão sujeitos, inclusive, à prisão em flagrante. Se quiser, eu recebia isso, que eram uns forrós que tinha na cidade, não sei se é o caso que está lá na promotoria. Eu já estou averiguando com os donos desses estabelecimentos para que eles apresentem a contratação dos seguranças que tenham efetivamente autorização todas as autorizações técnicas para que essas pessoas estejam capacitadas a fazer esse trabalho. Se for outros ouvintes, você tem que passar para a promotoria para a gente mandar averiguar. Tem aqui a participação de ouvinte, mensagem de áudio. Bom dia, Arilton, bom dia a todos. Estou passando minha mensagem aqui para parabenizar o doutor Everaldo, parabenizar a ação dele, né, perante o Ministério Público, e no mesmo tempo também agradecer toda a ação que ele fez em função até meu filho, em função da saúde, né? E a função de vários pacientes que foi encaminhado através da sua medida judicial, tá bom? Felicidade a todos. Seu Claudemir participando conosco. Sim, obrigado, Claudemir. E na verdade, a gente precisa criar um sistema que não seja necessária a intervenção judicial ou do Ministério Público, né? O sistema teria que funcionar de uma forma que o paciente realmente que precisa fosse encaminhado. Quando há a intervenção do Ministério Público Judiciário, a gente corre o risco de cometer injustiça. Às vezes consegue um órgão judicial encaminhar alguém que está em situação menos grave do que a pessoa de outro que deveria ser encaminhado e que também não tem a mesma informação ou a mesma disposição de procurar a promotoria. Então a gente tem que avançar nisso. Na minha concepção, volto a frisar, essa questão de UTI, de encaminhamentos, independentemente do paciente estar no hospital estadual ou municipal, essa responsabilidade é compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu quero avançar com o doutor Juliano referente a isso, porque nos últimos meses aí, Arilton, são 4 pacientes que faleceram em decorrência de encaminhamento para UTI, né? E os inquéritos estão abertos e a culpa é que morreram em decorrência da falta de encaminhamento numa cidade de 50 mil habitantes. Agora você imagine o reflexo, o que ocorre no estado de Goiás como um todo e no país. Então, muito preocupante mesmo. A gente tem que prestar todo o atendimento disponível. Infelizmente, a vida ou a morte não está nas nossas mãos, mas aquilo que puder ser feito, tem que ser feito para A, para B, para C, para D, independentemente, para todos aqueles que procuram unidade de saúde. A Ivanilda Francisca diz que está assustadora a situação da Prefeitura de Jaraguá, parabeniza o doutor Everaldo. Seu trabalho é a nossa única esperança de que a lei seja cumprida. Tem aqui também mais uma participação por mensagem de áudio. Sim. Ô, Arilton, boa tarde. Aqui é o Sebastião de novo. Mais cedo tinha um rapaz negócio de trânsito aí da cidade nossa aqui de Jaraguá, falando que ia sinalizar a cidade, mas tem uma coisa errada aí, vai sinalizar dentro do buraco. Nossas ruas tá só buraco aí. Tem como sinalizar não, tem? Tem que ver essa questão do buraco aí, vou dar um revoltado com essa situação aí. O único lugar que tem um asfaltinho mais ou menos aqui em Jaraguá é no Santa Fé, né, que acabou de fazer. Mas logo ele acaba também, porque eles não terminam a obra que tem lá. Obrigado, Arilton.
Tem uma outra participação aqui, doutor Everaldo. Ele está falando do Colégio Silvio de Castro, do Colégio Militar, informa a todos os pais. Isso aqui é um comunicado, na verdade. Responsáveis pais e alunos que no período de renovação da matrícula para o ano letivo 2019 se encerra no dia 30 e não será prorrogado. Quem não renovar perderá a vaga. Harilton pergunta para o promotor quando a prefeitura vai fazer o pagamento do transporte escolar, pois a verba já foi passada, está no site, e eles não fizeram o pagamento. Eles só pagaram 64% do nosso pagamento do mês de agosto. Está uma pouca vergonha com a gente. Depois a gente faz greve, quem é o prejudicado são os jovens que ficam sem poder estudar. E essa questão do transporte escolar, doutor, como é que está a situação na promotoria do senhor? Então, essa questão também, Harilton, afeta a outras promotorias, mas a prefeitura alega que o Estado não passou os repasses tempestivos para o município, que impossibilitou a complementação do município e a quitação com eles. Mas essa obrigação também, pelo que nós temos notícia, o Estado passou parte e vai passar o restante, né, agora, daqui para o final desse exercício, né? E isso reflete de uma forma geral, Harilton, o problema, o gigantesco problema que estamos em Jaraguá, né? Seja na área da saúde, seja na área do transporte escolar, seja na área da infraestrutura, né? Questão de buracos. Então, realmente a gente precisa, né? E eu confio plenamente no prefeito Islomar, ele é uma pessoa que se apresenta honesto em todos os aspectos, né? Nesses 2 anos de gestão, a gente não tem nada que desabone pessoalmente a ele, alguma questão de desonestidade, mas ele tem que puxar as rédeas da prefeitura, né? Tem questão de gestão, né, prefeito? Questão de... Isso, e tomar providência, porque caso contrário a cidade fica inadministrável. E não pode uma cidade do porte de Jaraguá, com 50 mil habitantes, ficar assim, sem controle, né? Então alguma coisa tem que ser feita. Nós reconhecemos que muitas questões estão afetas ao governo do Estado, mas muitas questões são afetas aí à própria gestão municipal. O Amarildo disse hoje pela manhã que vai começar a lavrar as multas, quem não respeitar a sinalização. Tem que multar sim, mas falta sinalização e falta estrutura na cidade para que os cidadãos possam andar. Quem paga o pato somos nós. Qual que é a opinião do promotor? A SBT quer multar, mas não tem sinalização, não tem infraestrutura. E aí, doutor? Então, mas essa questão, Harilton, embora falte sinalização, embora as ruas estejam esburacadas, tem algumas questões que dependem de cada um de nós. Então, assim, eu concito os ouvintes, vamos fazer a nossa parte. Andar com cinto de segurança, evitar de falar no celular, andar na velocidade correta. Então, a prefeitura estacionar no local correto. Se não tem sinalização de uma placa dizendo que não pode estacionar, a prefeitura não pode multar em decorrência da ausência dessa placa, né? Agora, cidade é 30, 40, 50 por hora, né? Então vamos andar aí a 40, vamos estacionar no local correto, vamos usar o cinto de segurança, não falar no celular. A gente precisa dessa compreensão também da colaboração de todos, principalmente nesses aspectos de excesso de velocidade, veículos em condições impróprias, para a gente evitar o número de acidentes. Jaraguá está ranqueada negativamente entre as cidades com mais acidentes, né? E a gente tem que, depende do poder público, é fato, mas depende de cada um de nós também colaborar para que diminua esse índice. E, basicamente, é andar devagar. Cidade é 30, 40 por hora. Né? Aquela rotatória ali da ovatória, que eles dizem ali na... Não adianta colocar um poste lá, porque toda semana um carro vem em alta velocidade, como que anda na cidade a 80, 90 por hora, não consegue frear, sobe. Então, a prefeitura é culpada, reconheço, deficiente, tem que melhorar, tem que sinalizar, mas depende de cada um de nós fazer a nossa parte. Agora já são 12 horas e 46 minutos, tem inúmeras perguntas, doutor, aqui, de todos os temas que o senhor pensar, né? Tem aqui até de consórcio, estão perguntando aqui, a gente vai ficar encaminhando para o senhor essas questões, porque o nosso tempo realmente está estourado aqui já, agradeço demais a participação do senhor aqui conosco, muito obrigado. Harilton, eu que agradeço, estou sempre à disposição, e assim, a gente espera que a partir da semana que vem, passado esse feriado, tomara que haja uma reflexão, uma introspecção aí de cada uma das autoridades locais e que a gente possa, então, buscar uma saída para a Prev, para a saúde,
para o pagamento dos servidores, de uma forma geral, e Jaraguá volta para os trilhos a partir do ano que vem. Faço o convite para o senhor estar aqui com a gente na próxima quinta-feira, para a gente responder os nossos ouvintes, porque chega tanta pergunta, doutor, que não dá para colocar tudo no ar. Não, estarei sim, e espero com boas notícias, Arilton. Na verdade, o papel do Ministério Público, nós não somos gestores. O gestor, quem manda na cidade, define os destinos da cidade, é o prefeito com os vereadores. Na verdade, a gente cobra a efetivação da lei. E a lei não anda muito sendo considerada, infelizmente, né? Em diversos aspectos. E aí depende da nossa intervenção. Então é isso que ocorre. Nós não queremos substituir gestor de forma nenhuma. A gente quer cumprir efetivamente aquilo que está na lei. Só isso. E aí, na semana que vem, já dá para a gente trazer o balanço da reunião sobre essa questão da prévia e também da inspeção lá na OS. Perfeito. Vamos fazer agora a partir das 13 horas e cobrar efetividade, né? Obrigado, todos tenham uma boa tarde. Eu que agradeço, doutor Everaldo participando conosco. Nós vamos a um rápido intervalo agora e daqui a pouco tem outras informações chegando aqui no Jornal da Sucesso. Olha, a gente vai estar encaminhando todas as perguntas, as inúmeras perguntas que chegaram aqui, que não foram ao ar, mas será encaminhada para o doutor Everaldo e vai chegar ao conhecimento dele a sua reclamação, a sua sugestão. Já já estamos de volta. E aí, doutor? A pomada negra é a mais potente aliada de quem sofre com as dores do